Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à nossa formação que se inicia hoje sobre o mistério da Santa Missa. Nós vamos, então, a partir desse domingo, com 4 encontros, vamos então partir, tentando ainda mais conhecer esse grande mistério que é a Santa Missa. Agradeço a presença daqueles que estão aqui conosco, você que nos acompanha através do nosso canal no Facebook. Então, como que nós vamos fazer esses dias de formação? Hoje nós vamos tratar sobre a teologia da Santa Missa. Vamos dar uma introdução sobre a realidade da Santa Missa e, ao mesmo tempo, a teologia que a envolve. No segundo encontro, nós vamos falar sobre os fins da Santa Missa, os frutos da Santa Missa e sobre o mistério da Santíssima Eucaristia. E no terceiro e quarto encontro, nós trataremos das partes da Santa Missa. Trataremos num primeiro encontro sobre o que nós chamamos de liturgia da palavra e no último encontro sobre a liturgia eucarística. E assim vamos perpassar essa formação sobre a Santa Missa. Gostaria também de trazer algum material para quem quiser aprofundar o conhecimento na Santa Missa. Nós vamos usar esses materiais ao longo dessas formações, portanto gostaria de mostrar a vocês. Em primeiro lugar, para qualquer formação, nós devemos ter conosco o Catecismo da Igreja Católica, né? Então, será também uma ajuda para nós nesse tempo de formação. Também muito aconselhável esse livro que é catequético também, chamado A Fé Explicada, do Padre Leo XIII, que também traz aqui muitos aspectos da nossa fé, é um compêndio também sobre a nossa fé e se trata aqui também do sacramento da Eucaristia, da Santa Missa. Depois, um documento indispensável para o nosso estudo sobre a Santa Missa é a Instrução Geral do Missal Romano e também a Introdução ao Lecionário. Aqui nós temos aquilo que está contido na introdução do livro que o padre usa na Santa Missa, chamado Missal Romano. E nós temos aqui as regras, da Santa Missa, parte por parte. Vamos usá-la também numa das nossas formações. Depois, alguns livros alternativos. Nós temos aqui um livro que também vamos usar, o Manual da Santa Missa. É um livro da editora Eclésia, do Rafael Vitola. Um livro também que trata de forma muito boa a realidade da Santa Missa. E um livro também que vamos usar sobretudo no dia de hoje, esse livro, Os Sete Sacramentos, de Henrique Moliné, a editora Diel, editora portuguesa. Nós encontramos aqui no Brasil pela editora Quadrante. Então, possível também adquirirmos esse livro. E, por último, a Instrução Redemptione Sacramento, que é um documento sobre alguns aspectos que se deve observar e evitar acerca da Santíssima Eucaristia. Poderíamos citar aqui outros documentos importantes também sobre a Santa Missa, um do Papa São João Paulo II, chamado Ecclesia de Eucaristia. O Papa também trata ali sobretudo sobre o mistério da Eucaristia.
Um outro documento do Papa Bento XVI, muitíssimo importante para aprofundarmos nesse mistério, chama-se Sacramentum Caritatis. Também um documento que pode nos ajudar muito a entendermos e aprofundarmos esse mistério da Santa Missa. Bem, aqui apresentada essa pequena bibliografia, nós então vamos adentrar no tema de hoje. Bem, para essas formações, eu também trago para nós umas catequeses do Papa Francisco no ano de 2017, quando durante um ano inteiro ele tratou da catequese sobre a Santa Missa. E é com as palavras do Santo Padre que eu inicio essa formação. Dizia então o Papa Francisco na primeira catequese que aconteceu em novembro de 2017. Ele dizia: para nós cristãos, é fundamental compreender bem o valor e o significado da Santa Missa, a fim de viver cada vez mais plenamente a nossa relação com Deus. O Papa diz que para nós cristãos católicos se faz necessário entender o valor e o significado deste sacramento para que possamos viver plenamente na união com nosso Senhor Jesus. E ele segue dizendo: não podemos esquecer o grande número de cristãos que no mundo inteiro, em 2000 anos de história, resistiram até a morte para defender a Eucaristia. E quantos, ainda hoje, arriscam a vida para participar da missa dominical, dizia o Santo Padre. E ele recorda um episódio no início da cristandade, no ano de 304, durante as perseguições de Diocleciano. Um grupo de cristãos do norte da África foram surpreendidos ao celebrar a Santa Missa numa casa e foram aprisionados. O procônsul romano, no interrogatório, perguntou-lhes por que o fizeram, sabendo que era absolutamente proibido. E eles responderam: sem o domingo não podemos viver. Que significa: se não podemos celebrar a Eucaristia, não podemos viver a nossa vida cristã, morreria. Veja, meus irmãos, aqui salientamos a importância, a essencialidade da Santa Missa para um cristão. Ou seja, esses homens que o Papa nos apresenta no início dos séculos, ao poderem ser mortos pelo imperador, diziam: nós não podemos viver sem a Santa Missa. Um católico, um cristão, não pode viver sem a Santa Missa. Isso deve nos fazer refletir, sobretudo nos dias de hoje. E o Papa cita a passagem do Evangelho de São João, que ratifica essa verdade, de que nós não podemos viver sem a Eucaristia. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, receber a Eucaristia é sinônimo de certeza do céu. Ou seja, se eu recebo o Senhor, se eu procuro estar em comunhão com o Senhor na Eucaristia, há no meu coração uma esperança viva de ressurreição, uma esperança viva de vida eterna. E conclui então o Papa: aqueles cristãos do norte da África foram assassinados porque celebravam a Eucaristia. Deixaram o testemunho de que se pode renunciar à vida terrena pela Eucaristia, porque ela nos dá a vida eterna, tornando-nos partícipes da vitória de Cristo sobre a morte.
um testemunho que nos interpela a todos e exige uma resposta acerca do que significa para cada um de nós participar no sacrifício da missa e aproximarmos-nos da mesa do Senhor. Será que nós seríamos capazes de dar a vida pela Eucaristia? Será que se alguém proibisse a nós a participar da missa, como consequência de tirar a nossa vida, nós participaríamos da missa? Buscaríamos a missa? Meus irmãos, é necessário que olhemos para a nossa fé. A fé na Santa Missa, a fé na Eucaristia. É muito triste ouvir um católico dizer que a missa não é essencial, que a missa não é necessária, que receber o sacramento da Eucaristia pode ser algo que podemos viver sem. Não. Não podemos, meus irmãos. Nosso Senhor deu a vida por nós para que tivéssemos a Eucaristia. E muitos cristãos já deram a vida, morreram por causa da Santa Missa, por causa da Eucaristia. E nós não podemos tratá-la de qualquer modo. Não podemos tratá-la como algo que podemos ter ou não. Não. Por isso, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Vamos entender então um pouco a realidade da Páscoa para os judeus. O que era a Páscoa? A Páscoa era a festa mais importante do calendário judeu. A celebração consistia numa ceia ritual em que comiam ervas amargas, pão ázimo e um cordeiro sacrificado e assado. Ou seja, Páscoa, como nós sabemos, significa passagem. Quando, então, o povo hebreu foi libertado das garras do Egito, do Império do Egito, eles então celebraram a Páscoa, a passagem da escravidão para a liberdade. E essa celebração foi através dessa ceia ritual, com ervas amargas, pão ázimo e um cordeiro sacrificado, que seriam a força para que eles caminhassem até a terra prometida. E os hebreus celebravam todos os anos a Páscoa para recordar a libertação, recordar a passagem, a Páscoa. Era o que tinham feito imediatamente antes de abandonarem o Egito. Recordam como o sangue de cordeiro com que tinham assinalado as suas casas os tinha livrado do castigo. Todos os hebreus, então, sacrificaram um cordeiro para que depois pudessem comer, e com o sangue do cordeiro aspergiram as portas de suas casas, para que o anjo exterminador não passasse naquelas casas, né? E fosse então castigado apenas os egípcios. E assim foi celebrada a Páscoa antiga. Sem o saberem, aquela Páscoa era ao mesmo tempo o anúncio de outra, na qual se sacrificava o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. O sangue deste Cordeiro livrar-nos-ia não já da sujeição e escravidão dos homens, mas das do demônio e do pecado. E a sua carne proporcionar-nos-ia o alimento que nos permite caminhar dignamente por este mundo e chegar à imortalidade gloriosa do outro. Então veja, a Páscoa dos judeus era a passagem da escravidão do faraó do Egito para a liberdade de um caminho para a terra prometida. O Cordeiro de Deus
Jesus Cristo, que é imolado na cruz, a nossa Páscoa, ele nos liberta não do homem, mas do pecado, do demônio e da morte. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, então, celebra exatamente a sua última ceia na Páscoa dos judeus, né? Nós celebramos isso algumas semanas atrás. Jesus celebra a Páscoa dos judeus para renovar a aliança e trazer uma nova e eterna aliança com o seu sangue, o sangue de Deus, para a comunhão com os homens. Então, como que se dava essa cerimônia da Páscoa no tempo de Jesus? Como que se deu então a última ceia que nosso Senhor celebrou com os seus discípulos? Antes de comer o cordeiro, esse era o primeiro passo. Dizia-se uma bênção e bebia-se um copo de vinho misturado com água. Esse era o primeiro passo da cerimônia. O segundo passo, trazia-se para a mesa as ervas, o pão e o cordeiro assado. O terceiro passo, explicava-se o significado do que se fazia. Recitavam-se salmos, tomava-se um segundo copo de vinho. Então, vemos que o ritual da Páscoa misturava a oração, a lembrança daquilo que se passou e, ao mesmo tempo, a refeição. O quarto passo, abençoava-se, partia-se e comia-se o pão sem o fermentar. E nesse quarto passo, Jesus, quando parte o pão, aqui ele revela o novo. Isto é, ele diz: isto é o meu corpo, que será dado por vós. No quinto passo, depois de comer o cordeiro com as ervas, lavadas já as mãos, benzia-se um terceiro copo de vinho e bebia-se. E aqui, então, Jesus abençoa esse vinho e faz a consagração. O novo também se dá nesse quinto passo, quando ele diz que o sangue, na verdade, é o sangue da nova aliança, esse vinho. E depois, o sexto passo, se recitava outros salmos. Benzia-se e bebia-se um quarto copo de vinho e logo após havia a ação de graças no final. Então, Jesus, ele faz um novo nessa última ceia, no quarto passo, quando ele abençoa o pão e diz que o pão é a sua carne para ser comida. E quando ele abençoa o vinho no quinto passo, ele diz: esse vinho é o meu sangue, o sangue da eterna aliança, que será dado por vós. E logo depois, Jesus, ele não se dá ao sétimo passo e eles saem dali, daquele local. E São Paulo nos relata, na primeira carta aos Coríntios, o que aconteceu nessa última ceia. Ele diz: eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Jesus, então, na última ceia, institui o santo sacrifício da nova e eterna aliança. Ou seja, ao dar o cálice, disse:
fazei isto em minha memória. Dá ao mesmo tempo aos seus apóstolos, aqueles que estavam ali, a capacidade de produzir a transubstanciação. Fazei isto em memória de mim. A palavra aqui, memória, tem o significado de tornar presente aquilo que nosso Senhor fez. E ao mesmo tempo, Jesus dá o encargo de continuar a oferecer este sacrifício ao longo dos séculos. Ou seja, Jesus, ao celebrar a primeira missa, na última ceia, dá esse poder aos seus apóstolos e, ao mesmo tempo, o encargo de atualizar esse mesmo sacrifício até o fim dos séculos. Portanto, nessa mesma ação, Jesus institui a Eucaristia e também o sacerdócio ministerial, chamado de sacerdócio de serviço, ou melhor, ministério de serviço. Bem, aqui nós introduzimos para entendermos como que se deu essa passagem da Páscoa dos judeus para a Páscoa cristã, ou seja, a aliança antiga e a nova aliança. Bem, então o que seria a Santa Missa? Ao vermos que Jesus celebra a primeira missa na última ceia, vemos que é matéria de fé que a missa é um verdadeiro sacrifício, é a renovação incruenta do sacrifício cruento do Calvário. Então, aqui a definição do que é a Santa Missa. Isso é uma matéria de fé, ou seja, a Igreja nos ensina que a missa é um verdadeiro sacrifício. O que significa um sacrifício? Alguém se doa, ou seja, esse alguém é o próprio Senhor Jesus. E essa renovação desse sacrifício se dá em cada missa que aconteceu no Calvário. Portanto, este sacramento foi instituído por Cristo na última ceia, mas não só, nem principalmente, uma renovação desta cena, senão uma renovação mística e real da morte de Cristo na cruz. Então vamos entender, tentar compreender melhor esse mistério. Veja, Jesus institui a Eucaristia, a Santa Missa, na última ceia. Ali, ao celebrar a primeira missa, não tem derramamento de sangue. Jesus, ele não se imola, de forma cruenta. Ele diz aos seus apóstolos: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. E era verdadeiro corpo e era verdadeiro sangue dele. Os apóstolos comungaram naquela última ceia. E Jesus, ele antecipa no tempo, naquela última ceia, aquilo que ele iria viver na cruz. Ou seja, na última ceia, ele se imola de forma incruenta. E na cruz, ele se imola de forma cruenta. Há o derramamento de sangue. Ou seja, ali ele completa o que havia começado na última ceia. Aquilo que ele havia antecipado no tempo, ele então dá de forma histórica na cruz. E aqui nós entendemos a ligação entre a última ceia e o sacrifício da cruz de nosso Senhor Jesus. E portanto, nos diz o Papa, quando vamos à missa, é como se fôssemos ao Calvário. A mesma coisa, mas pensai, no momento da missa, vamos ao Calvário. Usemos essa imaginação e sabemos que aquele homem ali é Jesus. Mas será que nos permitiríamos conversar, tirar fotografias, dar um pouco de espetáculo? Veja,
aqui o Papa chama a atenção para distrações na Santa Missa. Quando eu tenho consciência de que eu vou ao Calvário com Jesus, de que eu vou entrar no Calvário, como eu devo participar, preparar para a Santa Missa, né? Às vezes nós chegamos na igreja antes da missa e parece que nós estamos num mercado de peixe, né? Ou seja, tanta conversa, tanto falatório, que às vezes a gente pode se perguntar, nós estamos nos preparando para ir ao Calvário com Jesus ou nós estamos nos preparando para ir para o carnaval, né? Ou seja, ou vamos para a feira, ou vamos... Para onde a gente vai? O que a gente vai fazer, né? E continua o Papa: certamente, se soubéssemos o que estaríamos nos preparando para viver, estaríamos em silêncio, dizia ele, no pranto e também na alegria de sermos salvos. Quando entramos na igreja para celebrar a missa, pensamos nisso. Entro no Calvário, onde Jesus oferece a sua vida por mim. E assim desaparece o espetáculo, desaparecem as tagarelices, os comentários e estas coisas que nos afastam de algo tão bonito que é a Santa Missa, o triunfo de Jesus. Ou seja, ter consciência do que é a Santa Missa nos deve fazer vir à igreja com o nosso coração cheio de temor e tremor. Vamos subir ao Calvário com Jesus, né? Subir ao Calvário. Ou seja, quando o sacerdote entra na procissão de entrada na Santa Missa, há um simbologismo muito bonito, porque como o sacerdote ele faz as vezes de Jesus, o sacerdote é o Cristo que vai ao Calvário. Ou seja, o altar é a cruz. O sacerdote, quando ele entra em procissão, ele está a caminho da cruz, né? É por isso que eu costumo entrar na Santa Missa de cabeça baixa, ou então olhando para o altar, né? Ou seja, olhando para a cruz, porque ali, naquele momento, o Senhor sobe novamente ao Calvário. Veja, meus irmãos, para entendermos um pouco mais a realidade da Santa Missa, nós podemos identificá-la com a realidade da cruz. Há uma identidade entre a missa e a cruz. A primeira coisa é que há uma idêntica oferenda. Na cruz, quem se oferece? Cristo. Na missa, quem se oferece? Cristo. Na missa, realmente presente de modo sacramental, Cristo se oferece, né? Também, entre a missa e a cruz, há um idêntico sacerdote principal. O sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. Portanto, o sacerdote é Cristo. Na cruz, ele é sacerdote e vítima, porque ele é aquele que oferece e ele mesmo é a oferenda. Ele é sacerdote e ao mesmo tempo é a vítima. Também na missa, o ministro atua em nome e na pessoa de Cristo. Ou seja, quem é o sacerdote na missa? Cristo. Não é o padre. O padre não é o centro da missa. O padre é aquele que faz as vezes de nosso Senhor. O centro da missa é Cristo. O centro da missa é Cristo, né? Ou seja, às vezes, em alguns lugares eu tinha até vergonha, assim, ficava com um pouco de vergonha quando se dizia, agora vamos receber o padre. Não,
na missa não é para receber o padre, né? Ou seja, a missa é para receber o Cristo que será imolado por nós. A única distinção que há na cruz e na Santa Missa é a maneira em que Cristo oferece o sacrifício da cruz e o da missa. Na cruz, o sacrifício se dá com derramamento de sangue, por isso nós dizemos que é um sacrifício cruento. Na missa, o sacrifício é incruento, ou seja, na missa não há mais derramamento de sangue, mas há um sacrifício real e sacramental, o mesmo sacrifício. E há também algumas diferenças acidentais entre a cruz e a missa. Quais seriam essas diferenças acidentais? Na cruz, Cristo oferece-se mortal e passivelmente. Na cruz, Cristo morre e sofre, né? Na Santa Missa, Cristo se oferece imortal e impassivelmente. Ou seja, na missa Cristo não morre mais, né? E ele não sofre mais, porque sabemos que ele está ressuscitado. Na cruz, Cristo oferece-se diretamente, né? Na Santa Missa, Cristo oferece-se por meio do sacerdote. O sacerdote, fazendo as vezes de Jesus, então oferece o Cristo. Na cruz, Cristo nos redime, nos salva. Na Santa Missa, se perpetua essa salvação e se aplica a nós essa redenção. Todas as vezes que celebramos a Santa Missa, atualizamos essa redenção, essa salvação. Portanto, a sua essência, a essência da Santa Missa, consiste na separação sacramental entre o corpo e o sangue do Senhor pela dupla consagração do pão e do vinho, com o consequente significado da sua morte. Quando se consagra, então, primeiro o pão e depois o vinho, o significado dessa consagração separada é a morte de nosso Senhor. Por isso, quando se separa o sangue do corpo, significa que há morte, ou seja, que há sacrifício, que há imolação. Portanto, nós sabemos que o momento essencial da missa é a consagração. A consagração, ela é o ápice da Santa Missa, porque ali onde se dá o santo sacrifício. Bem, agora, quem oferece a Santa Missa? O oferecimento do sacrifício da missa é feito fundamentalmente por Cristo. É Cristo que oferece a Santa Missa, que é o sacerdote e a vítima. Nós dizemos que Jesus, ele é o sacerdote, aquele que oferece e ao mesmo tempo a vítima. Ou seja, ele é a própria oferenda. Mas também o sacerdote é aquele que oferece a Santa Missa, o qual, celebrando-a em nome de Cristo, sempre cumpre a função fundamental para o que foi ordenado. Ou seja, aqui nós entendemos que o sacerdote, ele é ordenado, sobretudo, para celebrar a Santa Missa. Essa é a função última do sacerdote, ou seja, celebrar a Santa Missa. Só o sacerdote, isto é, o bispo e o padre, validamente ordenado, é capaz, na pessoa de Cristo, de consagrar a Eucaristia. Só o sacerdote, ou seja, diácono, seminarista, qualquer outro fiel batizado, não pode celebrar a missa, ou seja, não conseguiria celebrar a missa, consagrar o corpo e o sangue de Jesus. Por exemplo,
nós poderíamos colocar a pessoa mais santa aqui no altar para celebrar a Santa Missa. Poderíamos colocar ela diante do missal, o livro da Santa Missa, e pedir para ela fazer tudo aquilo que está contido ali. Fazer a consagração, tudo que está posto. Mas a missa não acontecerá. O pão continuará sendo pão, o vinho continuará sendo vinho. Não se atualizará o santo sacrifício de nosso Senhor na cruz. Ou seja, somente o sacerdote validamente ordenado é capaz de atualizar o santo sacrifício. No outro sentido, o sacrifício da missa também é oferecido pelos fiéis que assistem à missa, que estão presentes, como recorda uma das primeiras orações eucarísticas e também naquela oração chamada Orai Irmãos, quando se diz: Orai irmãos e irmãs para que o meu e o vosso sacrifício. Ou seja, os fiéis também oferecem o sacrifício junto com o sacerdote. Mas também se oferece àqueles que não assistem à Santa Missa, mas todos os batizados. Também quando nós dizemos, orai irmãos e irmãs para que o sacrifício da igreja. A Santa Missa é o sacrifício da igreja. E, portanto, também oferece todos os fiéis batizados, mesmo aqueles que não participam da missa naquele momento. E sobre a obrigação de celebrar a Santa Missa, nos diz o Código de Direito Canônico que os sacerdotes devem celebrar o sacrifício eucarístico com frequência, mas recomenda-se encarecidamente a celebração diária, mesmo que não se possa fazê-lo com a assistência dos fiéis. Ou seja, aqui a igreja nos ensina o seguinte: assim como o sacerdote é ordenado para a Santa Missa, a igreja aconselha vivamente que o padre celebre todos os dias, mesmo que não tenha assembleia, mesmo que não tenha ninguém participando da missa. Por quê? Porque a Santa Missa é sempre um ato universal, ou seja, é o santo sacrifício que se renova e, portanto, alcança toda a igreja. É o sacrifício da igreja, mesmo que seja só o sacerdote celebrando sozinho. Por isso, no ano passado, quando as paróquias estavam fechadas, o Santo Padre pediu que todos os sacerdotes celebrassem, mesmo que celebrassem sozinhos. Por quê? Porque a missa alcança a todos, De alguma forma, a graça de Deus chega aos fiéis batizados, Portanto, meus irmãos, já concluindo essa parte da nossa formação, trago então uma citação de São João Maria Vianney sobre a Santa Missa. Ele nos diz: a Santa Missa alegra toda a corte celestial, alivia as pobres almas do purgatório, atrai sobre a terra todo tipo de graças e dá mais glória a Deus do que todos os sofrimentos dos mártires juntos, do que as penitências de todos os santos, do que todas as lágrimas por eles derramadas desde o princípio do mundo e tudo o que possam fazer até o fim dos tempos. Ou seja, a Santa Missa, ela tem um valor incomensurável. Por quê? Porque a Santa Missa é o sacrifício perfeito. É Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que se oferece a Deus Pai. Ou seja, que se dá de forma cruenta na cruz e incruenta na Santa Missa. E por isso o valor da missa é incomensurável. E por isso a missa tem mais valor do que qualquer sacrifício.
A missa tem mais valor do que todos os mártires de qualquer penitência, de qualquer caridade. A missa tem um valor incomensurável. Por isso, o Papa nos diz: a missa não é um espetáculo. Veja, meus irmãos, a missa não é um show, a missa não é um espetáculo, a missa é sacrifício, a missa é Calvário, sobretudo. Na missa nós temos a comunhão, ou seja, que é a lembrança da Santa Ceia. E ali recebemos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus. Mas para que haja a ceia é necessário o sacrifício. E o centro da missa é o sacrifício. Se não houver sacrifício, não há missa, não há ceia, não há comunhão. Por isso, a missa essencialmente é o Calvário. Portanto, ir à missa, diz o Papa, significa encontrar a paixão e a ressurreição do Senhor. Ou seja, é se colocar diante de Jesus na cruz, como fez a Virgem Maria, na esperança da ressurreição da vida eterna. E o Papa conclui: a missa é oração. Aliás, é a oração por excelência. Não há maior oração do que a Santa Missa. A Santa Missa é a maior de todas as orações, a mais elevada, a mais sublime e ao mesmo tempo a mais concreta. Com efeito, é o encontro de amor com Deus, mediante a sua palavra e o corpo e sangue de Jesus. É um encontro com o Senhor. A Santa Missa é um encontro com o Senhor. Assim, então, termina o Santo Padre e nós concluímos, então, essa primeira parte da nossa formação. Veja, não sei se alguém que está nos acompanhando através do Facebook tem alguma pergunta ou alguém que está aqui conosco. A gente poderia, então, responder por alguns minutos. Alguma pergunta dos... Não? Alguém? Certo. Então, a pergunta aqui é a seguinte: se até que momento, ao chegar à Santa Missa, eu posso participar da comunhão? Veja, o que nos diz a lei da igreja, um dos 5 mandamentos da igreja, que nós devemos participar de missas inteiras nos dias de domingo e santos de guarda, né? Então, a questão aqui é o preceito de ouvir missas inteiras nos domingos e dias de guarda, né? Então, por exemplo, se no domingo eu chego atrasado na Santa Missa por culpa própria, então
eu não deveria comungar, porque há um preceito de participar de missas inteiras, a não ser que eu tivesse um propósito de vir na outra missa seguinte, daquele mesmo dia, no mesmo domingo, né? E aí eu comungaria na outra missa. Agora, numa missa de semana, onde não há o preceito dominical, a igreja em nenhum documento diz qual o momento que você pode comungar quando chegar na Santa Missa, né? É claro que nós não podemos banalizar o sacramento, isto é, ou seja, eu chego na missa todos os dias lá pertinho da comunhão, comungo e vou embora. Não, não se pode fazer isso. Mas se porventura eu chego atrasado por causa de qualquer situação, né, poderia comungar se eu faço ali comigo uma contrição, me preparo brevemente para receber a comunhão. É claro, se eu estiver em estado de graça, né, então posso receber a comunhão, sim. O que devemos ter em conta é sempre o preceito de ouvir missas inteiras nos domingos e dias de guarda. Gestos. Olha, depende dos gestos, né? Há gestos que são previstos, né, pelo missal, há outros que não, né? Por exemplo, é muito comum nós vermos os fiéis fazendo alguns gestos que são costumes, né? Por exemplo, quando o padre diz, o Senhor esteja convosco, Ele está no corações ao alto. Muita gente levanta o braço, né? Ou seja, em nenhum momento se diz que o fiel deve fazer isso. Mas, às vezes, há esse costume de fazê-lo, né? Como, por exemplo, também, quando se reza o Pai Nosso na Santa Missa, né? Ou seja, no missal, que é o livro do padre, diz que o padre ele deve abrir os braços e rezar o Pai Nosso, mas não diz que os fiéis devem fazer o mesmo, né? Então, alguns interpretam que é só o sacerdote, outro que os fiéis também fazem, né? Mas, ou seja, são coisas acidentais, ou seja, que podem haver ou não. Não vai mudar nada se você abrir o braço ou estiver com o braço fechado, né? Isso não vai fazer com que você participe da missa melhor ou não, né? Então é isso, né? Eu acho que há alguns gestos de fato que são costumes, né? Outros são realmente mandados pela igreja, como por exemplo, se ajoelhar na hora da consagração, inclinar a cabeça na hora de receber a bênção final, ou seja, inclinar também, fazer uma reverência com a cabeça quando se diz o nome de Jesus na missa, quando se diz o nome de Maria, quando se diz o nome do padroeiro, né? Isso tudo está prescrito no missal, né? Ali, ou seja, também o missal não deixa muito claro essa questão. A questão é, se entendemos que acabou a consagração, ou seja, ali é o final da consagração, já se pode levantar nesse momento, né? Ou seja, se diz que se deve estar ajoelhados no momento da consagração. Então se supõe que nesse momento já se pode estar de pé, né? A pergunta foi a seguinte: após a consagração, o padre diz, eis o mistério da fé. E se responde, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Se deve estar de pé ou
se deve continuar ajoelhado. Então, ou seja, no missal se diz que se deve estar de joelhos no momento da consagração. Logo, se entende que nesse momento já pode-se estar de pé, né? Agora, também, o missal, a introdução ao missal, diz que se no local há um costume de se manter ajoelhados, né, até o momento da doxologia, então a igreja diz que é um bom costume, isso pode ser mantido. Podemos usar o celular para acompanhar as leituras do Evangelho? Olha, veja, proibido não é, né? Agora, a questão é que o uso do celular na Santa Missa pode gerar distrações. Por exemplo, se eu vou usar o celular e aí vem uma mensagem, e aí começam a ligar, né, etc. Então, a não ser que se coloque no modo avião, né, onde o celular não funciona a comunicação dele, né, e aí poderia ser mais fácil para acompanhar. Mas qual é a dica que eu dou nesse sentido? Muito mais do que acompanhar no celular na hora da missa, é ler, né, as leituras antes de participar da missa, né? Em casa, ler as leituras, ler o Evangelho, né? Porque na Santa Missa você vai estar mais atento àquilo que está sendo lido, né? E há uma tradição na liturgia de que se faz necessário a atenção naquele momento, ou seja, ouvir aquele que está lendo a leitura, aquele que está proclamando o Evangelho, né? Então, ler as leituras com antecedência, o Evangelho, creio que será muito melhor para fixar, sobretudo, aquelas leituras e fará com que você entenda melhor a homilia, ou seja, possa viver melhor também a explicação que o sacerdote dá na Santa Missa. No momento da consagração, a gente já está só falando sobre partes de missa aqui, né? Tudo bem, o padre deu uma introdução sobre o que é missa, a gente está falando de partes aqui, mas tudo bem. Veja, a pergunta é, no momento da consagração, nós devemos olhar para o altar ou inclinar a nossa cabeça? Devemos olhar para o altar, o momento ápice, né? E por isso devemos fitar o nosso olhar no altar, onde está acontecendo ali o milagre da transubstanciação, né? E, portanto, ajoelhados, né? Se podemos fazê-lo. Então, o que acontece? E quando a pessoa não pode ajoelhar, o que se deve fazer? A pessoa, no momento da consagração, ela permanece de pé, olhando para aquilo que está acontecendo, né? Quando o sacerdote eleva, então, o pão, que será transubstanciado no corpo de Jesus, ela acompanha essa elevação. Quando o sacerdote abaixa, coloca a hóstia na patena e se ajoelha, ou seja, faz a genuflexão, aquele que está de pé deve fazer uma reverência longa, junto com o padre que faz a genuflexão. Isso quando não se pode ajoelhar. Então é o único momento que nós tiramos o olhar do altar, ou seja, aquele que está de pé, então faz uma reverência longa. Aquele que está ajoelhado permanece como está, né? O pessoal sempre entra nessas coisas, né? O que seriam esses gestos, né? A pergunta é: palmas e gestos podem na Santa Missa? Olha, não sabia que ia responder logo agora essas coisas, né? Tudo bem. Veja, eu acho que a gente já poderia concluir a resposta sobre isso quando o Papa nos diz que a missa não é um espetáculo, que a missa não é um show,
que a missa não é uma realidade parecida com uma realidade de um louvor ou etc. Né? Eu acho que a conclusão a gente já tira daí. Né? É claro que, veja, padre, está proibido. Bem, não há documento que diz que é proibido, mas ao mesmo tempo, ou seja, em nenhum momento, nenhum documento no missal, em momento se diz que se deve levantar as mãos, balançar as mãos, bater palmas, etc. Como eu disse, isso são costumes, né? Que, ou seja, em alguns lugares há, outros não há, né? Então, veja, qual é a conclusão que eu tiro dessa realidade? Vamos entender, né, o que nós estamos refletindo. A missa, ela é o Calvário, ou seja, o Papa dizia isso para nós. E a missa é ir ao Calvário com nosso Senhor Jesus. Veja, com Jesus indo ao Calvário, como que seria a trilha sonora nesse momento? Qual seria a trilha sonora? Qual seriam os gestos daqueles que estariam vendo o Senhor se entregando na cruz? Como que a Virgem Maria viveu esse momento? Né? E aqui nós tiramos a conclusão. Né? Aqui nós tiramos a nossa conclusão. Certo. Uhum. Certo. Sim, a pergunta é sobre o que seria o sacrifício cruento e incruento. Veja, como nós dizemos, na Santa Missa há um sacrifício incruento, porque não há derramamento de sangue. Jesus não derrama mais seu sangue. Jesus não morre mais, porque ele é o Cordeiro imolado, que não morre mais. Ele está ressuscitado. No entanto, na Santa Missa há o mesmo sacrifício. Então, na Santa Missa não é outro sacrifício, mas é o mesmo, é a atualização. Né? Então, nós podemos dizer, né, categoricamente, a missa é o mesmo sacrifício da cruz. Por isso que São João Maria Vianney também dizia, se nós conhecêssemos a Santa Missa, soubéssemos o que é a Santa Missa, né, teríamos guardas, né, nas portas da igreja, porque estamos vivenciando, né, aquele sacrifício de 2000 anos atrás, que salvou a humanidade. No entanto, diferente da cruz, que houve o derramamento de sangue, na missa não há. Então, ou seja, é o mesmo sacrifício, o mesmo, né, essencialmente o mesmo. A diferença é que na cruz houve o derramamento de sangue e na missa não há o derramamento de sangue. Na cruz Cristo morreu verdadeiramente, historicamente, né? E na missa Jesus não morre mais. Na cruz Jesus padeceu, sofreu, e na missa Jesus não sofre, não padece, né? Então, essa é a diferença, né? Agora, a Santa Missa e, sobretudo, a Eucaristia não é um símbolo, não é uma espécie de aquilo que representa o corpo e o sangue de Jesus, mas né, é o corpo, né? Jesus diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? Categoricamente. Tanto que aquilo escandalizou
os homens daquele momento que fugiram. Ou seja, nós não suportamos essas palavras, né? E saíram. Jesus olhou para os apóstolos e disseram: vocês também querem ir embora? Né? Mais alguma? Não? Muito bem, então acho que a gente terminou aqui na hora. E então, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre os fins da Santa Missa, os frutos da Santa Missa, sobre o mistério da presença real da Santíssima Eucaristia. Então, espero vocês que nos acompanharam através do Facebook e aqueles também que estiveram conosco aqui de forma presencial. Agradeço então a presença de todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.